além dos números de óbitos e infecções relatados cotidianamente, existe a situação que não se pode facilmente medir em gráficos ou quantificar, que é a saúde mental da população diante da pandemia e os efeitos causados por ela. E sobre esse assunto, nós vamos acompanhar agora a entrevista com a psicóloga Vitória Isaura. Nós estamos vivendo esse momento em que o luto, o medo, e quando a gente fala medo, a gente fala em vários medos, né? O medo de perder o emprego, o medo de perder a vida, o medo de ficar sozinho e principalmente a ansiedade. Elas são sofrimentos psicológicos, né, cotidianos na vida da população. Como é que esse estado de tensão ele é capaz de impactar a saúde mental do cidadão? A gente considera que está com saúde mental quando a gente está se sentindo bem, né? Quando a gente não se sente incomodado por nenhum sentimento, por nenhuma emoção, por nenhuma situação. Então, quando nós estamos nos sentindo confortáveis, estamos bem. E toda essa situação desses sentimentos que você mencionou, dessas emoções de medo, de estresse, né? Eu acrescentaria de insegurança, de dúvidas, né? Ela nos tira dessa situação de bem-estar, né? Isso tudo faz parte da vida, mas o normal é que isso aconteça e logo seja resolvido, seja superado. E quando a gente vive nesse contexto que nós estamos vivendo agora, esses são sentimentos que estão se mantendo durante um longo período, sem que dependa de nós, em grande parte, a solução desses problemas, né? Então, o impacto dessa situação tão prolongada e que independe de nós em grande parte, claro que tem uma parte que depende da gente, mas em grande parte não depende de nós, nos causam uma série de distúrbios, de conflitos e de sentimentos, né, que se refletem no desequilíbrio emocional, né? Então temos situações de estresse, situações de irritabilidade, situações de pânico, né? Esse medo para além da conta, de depressão, né? De angústia, numa proporção que nos paralisa, que nos impede de continuar vivendo, fazendo as coisas da nossa vida, da rotina, dando resolutividade àquilo que precisa ser feito, né? Então, quando isso se demora por um grande período e com uma grande intensidade, a ponto de nos imobilizar, isso sinaliza que nós estamos adoecidos emocionalmente, né? E é isso que a gente vem vivendo, né? Esse adoecimento por conta desse cenário. Doutora, dentro desse contexto em que ninguém escapa, porque a gente não pode dizer que tem uma classe mais prejudicada do que outra, ou uma faixa etária de idade, ninguém escapa, da criança, né, ao mais idoso. Qual é o limite do sofrimento para que eu possa saber que eu preciso de uma ajuda profissional, de um psicólogo? Sim. A medida de uma forma bem simples, seria exatamente quando eu já não consigo mais manter as minhas atividades normais. Eu não consigo encaminhar as minhas demandas do dia a dia, né? Eu fico paralisado, eu vou usar de novo essa palavra, né? Então, eu choro, né? Eu termino, em vez de tentar resolver uma coisa, eu termino explodindo com as pessoas que estão perto, né, sendo agressivo, grosseiro. Eu termino ficando muito irritadíssimo, por qualquer coisa eu já perco o controle e eu não consigo mais trabalhar, qualquer trabalho, né? Não estou falando de trabalho lá no meu consultório, no meu comércio, não. Estou falando do meu trabalho, aquilo que eu tenho que resolver agora. Eu não consigo resolver, né? Eu choro e fico parado, eu não sei qual o próximo passo que eu posso dar, né? Eu não me sinto capaz de dar esse próximo passo. Eu não vejo saídas, né? Então, nessa hora, eu preciso de suporte profissional, porque eu não vejo saídas que eu possa de encontrá-las sozinha,
né, sozinho. Às vezes, assim, alguém diz, mas é tão fácil. Mas é fácil para Maria, mas não é fácil para Joana, né? E é essa diferença entre nós, humanos, é que vai dizer assim, por que Maria precisou de ajuda e eu consegui dar conta disso sozinha? Ou eu consegui dar conta de muito mais sozinho, né? Mas isso tudo depende das características de cada um, da história de vida de cada um, né? Das questões desse arcabouço psicológico que cada um tem, né? Então, as nossas respostas são diferentes. Então, tem gente que vai precisar desse suporte e tem gente que não vai precisar. Num país com tantas desigualdades sociais como é o Brasil, e num momento desse de isolamento social, como é que a gente pode estimular um pensamento, principalmente da população mais pobre, que falta o básico? É possível falar em dicas para sobreviver emocionalmente a essa pandemia? Sim, eu penso sempre que a principal dica é exatamente essa. O que está ao meu alcance? O que eu posso fazer agora por mim, né? Então, o que eu sou capaz de fazer agora? Em vez de ficar sempre me reportando assim, mas eu tinha isso antes eu fazia isso, se fosse antes eu saberia como fazer, né? E agora eu não sei, tá? Então, a pergunta básica, a dica básica é assim, o que está ao meu alcance agora? O que eu consigo fazer? Eu não posso ir para o meu trabalho, ou eu perdi o meu trabalho. Tá, e de que outra maneira eu posso me sentir útil e produtivo? Tá? Está ao meu alcance de que forma? Como é que eu posso ser útil? Como é que eu posso contribuir, tá, para o meu universo mais próximo? Aqui, para a minha casa, para a minha família, para os que estão junto comigo, passando por esse percurso, né? Fazendo esse percurso juntos. Então, essa é uma questão básica, é a partir daí que a gente define que é possível continuar, que existem saídas, né? Que existem coisas a serem feitas e não são poucas, né? A gente tem visto muitos relatos assim, estou sem tempo, né? Eu tenho tanta coisa para fazer que parece que não dá mais tempo para fazer tudo que eu quero fazer, tudo que eu preciso fazer, enquanto que outras pessoas pararam e estão esperando que as coisas voltem a ser como eram antes, né? Então a gente precisa estar sempre atento a isso. Eu não tenho o que eu tinha antes, o que eu tenho é isso aqui, agora. E diante disso que eu tenho agora, o que eu faço? O que depende de mim, o que está ao meu alcance, tá? Então esse é o ponto de partida para qualquer pessoa em qualquer contexto, né? Não importa poder aquisitivo, classe social, profissão, atividade, não importa. O que eu posso fazer diante dessa realidade que está aqui posta? Não adianta eu me lamentar, eu tenho que me relacionar com a realidade. Eu acredito que é um desejo íntimo de cada cidadão que, após todo esse caos, nós possamos vivenciar certamente dias melhores em todos os sentidos. Que tipo de reflexão, a partir da sua experiência, a senhora acha que cada um pode fazer no intuito de promover essa transformação interior a longo prazo, para que esses dias melhores eles comecem a partir de nós? Sim. Eu penso que a gente tem que lembrar de uma palavra fundamental, que é adaptação. Quem sobrevive não é aquele que é mais forte, mas é aquele que consegue se adaptar melhor. Isso é uma lei da vida. Então, eu preciso desenvolver essa minha habilidade de me adaptar às diferentes situações. É isso que vai me dando soluções. Então, eu preciso pensar o que eu posso aprender dentro desse contexto. Que coisas novas eu estou sendo desafiada a fazer. Que coisas novas eu estou me permitindo experimentar. Que coisas novas eu estou proporcionando às pessoas que estão convivendo junto comigo.
né? Convivendo ali naquele mesmo ambiente, que são minha companhia, né? Então é com elas que eu vou me irritar, é com elas que eu vou me alegrar, é com elas que eu vou me preocupar, né? É com elas que eu estou vivendo. Então, que oportunidades a gente pode ter de fazer coisas diferentes, né? Que coisas eu reclamava que não tinha tempo antes e que eu tenho tempo agora e eu posso fazer, né? Então é sempre pensar, eu estou diante de uma nova situação, eu estou diante de uma nova realidade, como me adaptar a isso? Isso se a gente aprender a esse respeito, né? Se a gente chegar ao final desse isolamento, de todo esse período de tantas perdas, de tantos sofrimentos, de tantos medos, de tantas inseguranças, mas se a gente chegar no final e disser assim, eu aprendi isso e isso. Eu melhorei nisso. Eu descobri que isso não me fazia bem, ou eu descobri que isso me faz bem, né? Então a gente já terá tido um grande ganho com essa situação, né? Então, diante da adversidade, diante do novo, diante do inesperado, a gente forçosamente é chamado a se adaptar, a mudar, né? Aquilo que eu conheço, aquilo que é minha rotineiro comum, me deixa numa situação de acomodação. Então eu faço sempre igual, né? E quando o diferente surge, eu tenho que mudar para lidar com essa diferença. Isso me impulsiona a fazer melhor, a fazer diferente, a crescer, né? A descobrir novas soluções, abrir novas portas, ver outras possibilidades, outras perspectivas, né? Então tem gente que já aprendeu uma porção de coisa. Em termos tecnológicos, por exemplo, eu acho que nunca se aprendeu tanto em tão pouco tempo, né? E isso nos mais diferentes segmentos. Eu ouço isso praticamente todo dia. Meu Deus, eu só sabia mandar um e-mail, agora eu tive que aprender isso. Meu Deus, eu já aprendi muita coisa, né? Tem gente aprendendo a cozinhar, né? Acho que fazer pão é uma das coisas mais mencionadas, né? Tem gente que aprendeu a fazer chamada de vídeo, que nunca tinha feito antes, né? Tem gente que aprendeu que é bom, que é importante falar com as pessoas queridas com mais frequência, né? Então, quantos aprendizados a gente está tendo de fazer? Isso sem contar com o aspecto de pesquisas e de ciências que nunca se procurou fazer tanto, nunca se concentrou tantos esforços e tanto dinheiro, né? E tantos profissionais na busca por uma solução para um problema comum, que é um problema da humanidade inteira, né? Então, quanto está sendo feito em tão pouco tempo, né? Isso só nos diz de quanto que nós humanos somos capazes quando somos desafiados, né? Então, quando somos desafiados, nós nos superamos. De um modo geral, a gente tem essa capacidade. Isso é possível, desde que a gente se disponha a fazer isso, né? Como eu falei, não adianta só ficar se lamentando pelo que eu não posso fazer. Mas, assim, eu posso tantas outras coisas, né? Então, por que eu não faço todas essas outras coisas que estão ao meu alcance, tá? Que eu estou sendo desafiado a fazer? Eu sou capaz de dar respostas. Tá? Claro que aqui a gente guarda a proporção de momentos em que eu estou mais frágil, pessoas que estão mais frágeis e que às vezes precisam desse suporte, né? Então, depende das características, depende de alguns contextos. Claro que a gente não vai dizer que aquela pessoa que não adoeceu, não teve ninguém próximo que tivesse adoecido, que é quase impossível da gente, né? Mas, assim, é muito mais difícil passar por essa situação quando você perdeu muitas pessoas próximas, né? Por morte mesmo, ou quando você passou por grandes tensões, grandes angústias e muitos medos com pessoas que sobreviveram, mas que viveram, que ficaram gravemente doentes, né? Lógico que é mais difícil, mas isso não quer dizer que essa pessoa não saia no final até mais fortalecido,
se ela fizer todo esse processo de ajuste, de adaptação, de superação dos desafios que vão sendo impostos, né? E de descobrir que também tem coisas boas, né? Eu costumo dizer, e aí de uma forma bem popular, né, que não tem mal que não traga um bem. A gente precisa enxergar esse bem que está ali subjacente, né? Mas se a gente ficar só focado na parte ruim, a gente não vai acreditar que possa ter uma parte boa que venha junto, né? Às vezes como consequência. Obrigado pela senhora compartilhar conosco as suas reflexões e ensinamentos. Um bom trabalho para a senhora também. Para nós todos. E haja trabalho, né? Muito trabalho. Ninguém pense que quem não está na rua não está trabalhando. Pelo contrário, né? Temos trabalhado muito. Acho que todas as pessoas têm, de um modo geral, têm trabalhado muito. Ninguém está de férias.